O centro de Umbanda é a porta aberta da caridade. Osmar Barbosa. O segundo centro de Umbanda. Passado mais um dia, o caboclo Ventania me visita e me convida a visitar outro centro de Umbanda. Vamos continuar, Osmar? Vamos em frente, disse-lhe. Vamos agora visitar outro centro de Umbanda? Vamos. Está pronto? Sim. Ventania, então, me leva a um centro espírita enorme. O salão é muito grande. Chego a me assustar. Nossa, Ventania, que lugar grande! Sim, esse é um dos maiores centros espíritas de São Paulo. Venha conhecer por fora. Saímos do centro espírita. Havia muita gente espalhada pelo lugar. Era um espaço muito bonito. Haviam árvores, um pequeno riacho, jardins, gramado extenso. Parecia um sítio dentro da Mata Virgem. O templo era destacado da linda residência principal, que mais parecia um hotel entranhado na mata. As mulheres vestiam roupas coloridas e finas, e os homens também vestiam roupas coloridas, alguns até usavam sapatos. Estranhei tanto luxo e perguntei ao caboclo: o que vai acontecer aqui? Um desfile de moda? Quase isso, disse ele. 5 ogãs passaram apressadamente por mim. Cada um carregava um tambor nas mãos. Eles aqueciam o couro do tambor em uma pequena fogueira no lado esquerdo do enorme lugar. Haviam várias barracas vendendo apetrechos religiosos, comidas típicas e doces. A sessão vai começar, anunciam os alto-falantes. Eu me assustei com tamanha ostentação. Venha, vamos entrar, disse o caboclo. Entramos e nos sentamos ao lado do esplendoroso gongá. Havia mais de 30 imagens, algumas em tamanho natural, tudo muito impressionante. Logo, todos estavam sentados. Havia umas 200 pessoas sentadas na assistência. Os tambores anunciam que vai começar a gira. Todos batem palmas e começam a louvar a fumaça. 4 jovens, vestidas de baianas, adentram o lugar, cada uma carregando um turíbulo, recipiente com brasas de carvão onde se colocam as ervas para queimar, nas mãos. A fumaça toma conta de todo o lugar. Todos cantam: defuma com as ervas da jurema, defuma com arruda e guiné, alecrim, benjoim e alfazema. Vamos defumar, filhos de fé. Os tambores rufam. Logo, o dirigente, um homem de aproximadamente 45 anos, cabelos grisalhos, alto, corpo atlético, muito bem vestido e paramentado, anuncia a gira de pretos velhos. Todos aplaudem e começam a cantar. Alguns médiuns começam a se contorcer como se estivessem sentindo uma forte cólica. Outros se jogam ao chão e se arrastam em direção ao famoso dirigente, que permanece de pé esperando pelos médiuns que se dirigem a ele, fingindo uma incorporação. Assustado, olhei para o caboclo com os olhos arregalados, mas sem nada falar. As mulheres pediam cachimbo para pitar. Outras, sentadas em um banquinho, prendiam lenços coloridos na cabeça. Homens fumavam cachimbos, charutos e cigarros. Outros bebiam vinho e cachaça em taças coloridas ou copos. Quase todos os médiuns estavam supostamente incorporados, mas até aquele momento eu não havia visto nenhum espírito adentrar o lugar, nem mesmo os caboclos que estavam na porta do outro centro preservando a entrada estavam presentes naquele centro espírita luxuoso. Eu não resisti e perguntei a Ventania o que era aquilo. O que é isso, Ventania? Isso? Sim. Isso é o que está destruindo a Umbanda. Falsos dirigentes, falsos babalorixás e ialorixás, pessoas totalmente despreparadas e sem missão religiosa, pessoas sem caráter, falsos profetas, hereges, enfim, tudo aquilo que a Umbanda não precisa. Como assim? Primeiramente, para ter mediunidade, você precisa de uma missão religiosa. Todos os espíritos encarnados são sensitivos, mas nem todos são médiuns, entendeu? Mais ou menos. Pois bem, não basta sentir um calafrio para você se achar médium. É necessário que você tenha encarnado com um dom mediúnico e combinado uma missão mediúnica com alguns espíritos. Exemplo:
Nós combinamos que você encarnaria e desenvolveria sua mediunidade. E juntos, eu e você e os demais mentores espirituais da colônia espiritual Amor e Caridade que lhe acompanham, exerceríamos a caridade. É assim que funciona? Sim. Nenhum espírito pode evoluir sem o auxílio de outro espírito. Os espíritos povoaram o universo para juntos evoluírem até chegarmos ao Nirvana. Você já sabe disso, pois o Daniel já lhe falou a respeito. Sim, já estudei muito sobre isso e o Daniel também me explicou. Então, para que você nascesse, seu pai e sua mãe combinaram de serem seus pais nesta encarnação e permitiram que você nascesse, não foi? Sim, tudo é combinado, ajuda mútua. Assim também se dá com a mediunidade. Você decide encarnar, viver suas experiências evolutivas e ainda ser médium para nos auxiliar a evoluir e nos permitir ajudar aqueles que precisam de nossa ajuda. Assim, todos se ajudam e evoluem juntos. Tudo combinado? Sim. Tolos são os que acham que espiritismo é adivinhação ou previsão de alguma coisa. Estamos aqui para evoluir, eu, você e os assistidos das casas espíritas. É por isso que não tem espíritos nesse centro espírita? Perguntei. Aqui tem espíritos, sim. Fique aqui ao meu lado que eu vou lhe mostrar quem são esses pretos velhos que você não está vendo incorporados. Ventania fez um gesto com as mãos e todos os espíritos que estavam próximos aos médiuns, homens e mulheres, olharam para ele assustados. Eu me assustei mais ainda. Eram espíritos sujos de sangue, vestidos com roupas pretas e alguns não tinham braços e pernas, por isso se arrastavam até o dirigente que os alimentava. Alguns estavam mutilados e sem membros do corpo. O que é isso, Ventania? Quando o dirigente é irresponsável ou não conhece a alquimia dos espíritos, ele passa a alimentar esse tipo de espírito. Esses escravos acabam trazendo para cá espíritas de mau caráter, pessoas vaidosas, vazias, invejosas, desonestas. Pessoas que não se aprofundam em conhecer e estreitar a relação encarnados-desencarnados. Para que você saiba, esses são os espíritos que incorporam nos centros espíritas, se dizendo caboclos, pretos velhos, baianos, crianças, etc. Eles fingem sempre ser o que nunca foram e nunca serão. Mas o dirigente não percebe isso? Nós, espíritos do bem, estamos sempre alertando os dirigentes para terem cuidado com os quiumbas, que são esses que você está vendo aí. Com frequência, esses espíritos invadem terreiros para incorporarem nos médiuns, mas são expulsos geralmente pelos exus e boiadeiros, nossos parceiros, que desempenham o papel de protetor, de soldados nos centros espíritas. Mas ainda assim, existem terreiros e centros espíritas onde os médiuns despreparados são enganados pelos quiumbas e se deixam levar pelas suas manifestações sinistras. Quando um quiumba assume a frente da mediunidade de um indivíduo, devido à sua má postura e opção pelo mal propriamente dito, a vida desta pessoa tende a envolver-se em doenças, vícios, deturpações sexuais, aversão social, afundando-se em trevas de seus próprios desejos e vaidades. Os quiumbas são entidades que caminham nas periferias do baixo astral. Na verdade, esses pseudo-médiuns estão sofrendo uma obsessão. Esses espíritos que você vê agora geralmente fazem o mal pelo simples prazer de fazê-lo. Tudo o que representa luz e o que é bom, eles tentam a todo custo aniquilar ou corromper. Meu Deus! Disse-lhe assustado. E de onde vêm esses espíritos? Esses espíritos atuam e moram no umbral. Muitos deles nem voltam para lá. Por quê? Porque esses péssimos dirigentes os alimentam como cachorros largados à própria sorte, que adoram quem os alimenta. São vampiros. Meu Deus, eu nunca pensei que fosse assim. Engraçado que ainda há pouco você achava que sabia como tudo acontecia. Perdoe-me, Ventania, eu não sei nada. Perdoe-me. Sem problemas, Osmar. Mas devo lhe alertar que isso acontece porque os dirigentes espirituais, presos à sua vaidade e seus egos, não ouvem os bons espíritos. Eu imagino que seja isso mesmo.
Sim. Cegos, eles esquecem a humildade no armário de casa. Pobres e infelizes esquecem que o amor, a humildade, a compreensão e a aceitação da palavra de Deus estão em primeiro lugar. O Evangelho de Jesus deve estar em primeiro lugar em um centro espírita, seja ele qual for. Onde não há humildade, amor e disciplina, não há luz. E onde não há luz, não há espíritos de luz. Simples assim. Obrigado por esse ensinamento, Ventania. Vamos observar mais um pouco? Sim. Após beberem bastante, os quiumbas começaram a se afastar dos médiuns. O ambiente se torna escuro e denso. Eu, muito assustado, permaneci ao lado do caboclo, bem pertinho dele, por sinal. Tudo fica escuro. O dirigente espiritual está recebendo o seu preto velho. A música não importa. Ninguém ouve mais os ogãs, tamanha a conversação no ambiente escuro. O preto velho, dono do lugar, se aproxima do babalorixá, que retorce o rosto e as pernas. Logo, uma assistente se aproxima e lhe entrega uma bengala. O mais engraçado disso tudo é que o espírito que estava ao lado do dirigente não era aleijado e muito menos um velho. Era um rapaz de chapéu branco e calça preta. Ele era o líder daquela falange de quiumbas. Todos os presentes o saudavam e reverenciavam aquele que trazia na mão um cigarro. O maldito espírito, então, começa a dar ordens e fazer ameaças às pessoas presentes. Ele oferecia fortunas em troca de oferendas e dinheiro. Tudo aquilo era lamentável. Quase todas as pessoas presentes lhe davam presentes e cheques assinados. Ele ria e se comprazia com a fé daqueles pobres inocentes. Até que uma menina caminha em direção ao quiumba, e num gesto muito rápido, Ventania se afasta de mim e corre para colocar-se à frente dos dois. O quiumba se assusta e ameaça Ventania. — O que você está fazendo aqui, caboclo? — Eu vim assistir a esta bagunça. — Pois fique à vontade. Quer beber alguma coisa? — Não, obrigado. — Então divirta-se aí com quem você quiser. — Eu só vou afastar essa menina daqui. — Pode levar. Ela não fará falta ao meu rebanho. Risos. Ventania se aproxima da jovem, que aparenta uns 19 anos, e começa a falar alguma coisa em seus ouvidos. A menina, então, para subitamente e volta para trás, sem cumprimentar o quiumba, que pouco se importa. Após afastar a menina do lugar, Ventania volta e fica ao meu lado. — Por que você se meteu com a menina, Ventania? — Ela é minha protegida. — Como assim? — Quando retornamos à pátria espiritual, relembramos de todas as nossas vidas, todas as experiências que vivemos quando estivemos encarnados. Eu tive algumas centenas de encarnações. Assim conheci muitos espíritos e convivi com a maioria deles. Quando retornamos à pátria espiritual, nós recordamos então de todos aqueles com quem partilhamos das experiências quando encarnados? Sim, nada se perde. Tudo fica guardado em seu subconsciente. Quando desencarnar, você vai se lembrar de tudo e de todos aqueles que em algum momento ou em alguma encarnação experimentaram com você. Essa menina é uma lembrança sua? Sim. Convivi com ela no século XVIII. Desde então, sempre que posso, eu a protejo e a auxilio a fazer as melhores escolhas. Você pode interferir na vida dela? Interferir não é bem a palavra. Posso aconselhar, proteger e orientar. E como é que você faz isso? Como acabei de fazer. Você fica falando em nosso ouvido? Sim. Sabe aquela voz que você ouve toda hora? Não faça isso, não pegue isso, não come isso, não vá por ali, etc. Sim. Somos nós que fazemos isso. Então quer dizer que você pode me influenciar a fazer o mal também? Eu só conseguirei despertar o mal em você se ele já estiver lá dentro, ou se você estiver desprotegido. Tem que haver uma predisposição, entende? Entendo, mas você pode me explicar mais detalhadamente? Sim, presta atenção. Nada do que você faz de bom ou de ruim foram os espíritos que lhe ensinaram a fazer, ou lhe induziram. Tudo o que você é capaz de fazer já está dentro de você. Confesso que na maioria das vezes isso está adormecido.
O que nós fazemos é reacender o que há dentro de você, seja bom ou ruim. Mesmo assim, você ainda tem o livre-arbítrio. Você ainda pode optar por fazer ou não fazer. É assim que tudo funciona. Quer dizer que o bem e o mal já estão dentro de mim? Sim, adormecidos dentro de você. Porque ninguém que esteja encarnado está livre de ter praticado o mal em alguma de suas encarnações. Por isso, tudo está aí dentro, adormecido. À medida que você evolui, o mal fica esquecido dentro de você. Mas lembre-se, esse mal lhe foi útil um dia. Foi por meio da conscientização dele que você aprendeu a fazer o bem. Nossa, que legal, Ventania. Sim, cultive a boa semente e o resultado será uma linda flor. Orai e vigiai? Sim, orai, vigiai e estudai, disse o sábio caboclo. Risos. E este centro espírita? Tudo o que é de Deus prospera. Aquilo que não é de Deus está destinado ao fracasso. Um dia essas portas se fecharão e todos os que aqui se acham agora terão de prestar contas de seus atos. Castigo de Deus? Não, Osmar. Deus não castiga quem ele ama. Justiça divina é a palavra certa. No futuro, todos esses espíritos irão tirar dessa experiência alguma coisa que será útil à evolução pessoal de cada um. Mas como assim? Eles estão enganando pessoas. Tudo tem um motivo, um propósito de aprendizado. Esses quiumbas se utilizam de pessoas fracas de cabeça para fazerem o que fazem. Na verdade, são falsos espíritas, pessoas que não estudam o espiritismo como deve ser estudado. A preguiça, a ignorância e a falta de caráter levam essas pessoas a participarem disso. Meu Deus! Tenha paciência e observe. Sim, Ventania. Percebi que o quiumba líder do centro espírita ordenava aos ogãs que cantassem hinos de louvor a outras entidades, mas ele é quem incorporava, fingindo ser o que nunca foi. Ele fingia ser Ogum, Oxum e todos os orixás que foram chamados. Assim foi para Iemanjá, Xangô, caboclos e crianças. Todos eram os mesmos espíritos disfarçados de entidades de luz, enganando a todos os presentes. Todos os quiumbas fingiam imitando seu líder. Foi lamentável o que eu experimentei naquele dia. Após a triste reunião, eu e Ventania voltamos para a colônia Amor e Caridade. Eu estava triste e arrasado com aquela experiência. Eu estava cansado como nunca. Daniel estava sentado no mesmo jardim nos esperando. Com um sorriso e um abraço caloroso, ele nos recebeu. Olá, Daniel, disse Ventania. Como estão vocês? Eu estou aprendendo muito com Ventania, Daniel. Hoje, particularmente, eu aprendi muito. Mas estou muito triste com o que vi agora no último centro espírita em que estivemos. E, além de tudo, me sinto extremamente cansado. Que bom, Osmar. Espero que os ensinamentos que estamos lhe apresentando sejam de engrandecimento para todos que acompanham essa história. Não fique triste. Ainda temos muitas coisas a lhe mostrar. Fique ao meu lado e logo o cansaço vai passar. Obrigado, Daniel. Daniel então se dirige ao caboclo Ventania, que parecia aguardar uma próxima instrução. Querido caboclo e amigo Ventania, agora você pode voltar aos seus afazeres. Depois peço ao Marques para lhe avisar da próxima tarefa, necessária para a melhor compreensão deste ensinamento que estamos passando para o Osmar. Obrigado, disse o caboclo. Obrigado, Ventania, disse-lhe. Fiquem em paz, disse o caboclo se afastando. Ventania, muitíssimo obrigado por tudo, disse-lhe. Lembre-se, Osmar, não há acasos, disse Ventania se afastando. Assim, sentei-me ao lado de Daniel e esperei pela próxima instrução, enquanto, feliz, eu assistia ao caboclo Ventania ir embora. Que cena linda eu pude ver. Sente-se melhor agora, Osmar? Sim, estou recuperado. A melhor resposta para a incompreensão é o silêncio. Osmar Barbosa. A lição da alma.
Fiquei ali sentado ao lado de Daniel e permaneci calado durante algum tempo. Ele olhava para os pássaros que novamente faziam questão de se aproximarem do iluminado espírito. Ele tirou de uma pequena sacola, presa à cintura, um saco marrom de pano que continha sementes para serem ofertadas aos pássaros como alimento, e então me ofereceu uma pequena porção. Tome, Osmar, alimente os pássaros, disse-me, estendendo a mão direita cheia de sementes. Carinhosamente, ele depositou um punhado daquelas sementes em minha mão. Obrigado, Daniel. Alimente os pássaros, sugeriu o mentor. Faça assim, disse-me, colocando algumas sementes na palma da sua mão direita. Logo, alguns pássaros voaram e pousaram em sua mão para comer. Os pássaros, alegres, agradeciam o alimento, cantando alegremente. Fiquei olhando aqueles pássaros coloridos e repeti o gesto de Daniel. Alguns, que estavam pousados na mão dele, voaram e pousaram na minha mão e começaram a comer. Outros pousavam sobre os nossos ombros e alguns na cabeça. Chegou a ser engraçado aquilo tudo. Eram pássaros pequenos e coloridos, uns azuis, outros amarelos, verdes, marrons, vários de cor lilás e vermelhos. Cada um tinha uma cor nas penas e outra no bico. O vermelho era o mais bonito. Eles tinham as penas vermelhas e o bico amarelo, combinando com as duas patinhas também amarelas. O canto era de alegria e agradecimento pelo alimento que naquela hora eu e Daniel lhes ofertávamos. Daniel, me perdoe a pergunta, mas por que existem pássaros aqui? Porque ele deseja que tudo seja muito parecido. Então esses pássaros são para nos lembrar da vida na Terra? Também, disse o mentor. Qual seria o outro objetivo? Olha, a vida quando estamos encarnados é muito semelhante à que levamos aqui no plano espiritual. A única diferença é que as coisas do mundo físico são materiais e as coisas que você vê aqui são fluídicas. Isso o Ventania me explicou. O objetivo de tudo aqui é ser igual àquilo que experimentamos quando estávamos encarnados, e também para aprendermos definitivamente a nos desligar das coisas materiais. Aqui podemos adquirir tudo aquilo que experimentamos na vida material, mas sendo essas coisas fluídicas, dependeremos sempre da reforma interior para conquistarmos o que desejamos. Aqui não há outra forma de conquistar as coisas. Como aqui não há jeitinho e muito menos dinheiro, tudo o que você quiser, você terá que conquistar verdadeiramente, pois nem a mentira tem vez por aqui. Como assim, Daniel? Se você desejar comprar uma casa na vida material, o que precisará fazer? Trabalhar, juntar dinheiro e comprar. Aqui é igual. Você precisa trabalhar, juntar reformas íntimas e criar. Perdoe-me, mas não entendi. Tudo que o espírito conquista lhe é acrescentado. Exemplo. Se você aprende definitivamente a amar sem interesses, você é levado para planos onde o amor sem interesse se destaca. É dessas colônias que descem à Terra espíritos sublimes, responsáveis por semear o amor entre os encarnados. Dessas colônias é que partem para a encarnação mártires e abnegados irmãos que sofrem em nome do amor, que são martirizados em nome de Cristo Jesus. Quer dizer que à medida que me modifico, ganho capacidade para criar coisas que parecem materiais, mas que são, na verdade, o cumprimento de meu desejo espiritual? Isso mesmo. Com a reforma de seu íntimo, você aprende a condensar fluidos, e aprendendo isso, você pode criar aquilo que achar necessário para a sua evolução. Entendi. Quer dizer, não entendi muito bem, mas entendi. Eu compreendo a confusão que você fez agora em seus pensamentos, Osmar. Daniel, pensando bem, se eu evoluir, para que vou querer coisas que se pareçam com coisas materiais? Qual o objetivo disso? Para ensinar aqueles que precisam compreender o amor de Deus por seus filhos. Nós somos co-criadores das coisas de Deus, Osmar. Como assim? Quando o espírito evolui,
ele passa a adquirir alguns poderes, se é que podemos assim dizer. Quando alcançamos determinado grau evolutivo, somos capazes de cocriar as coisas do Pai. A todo tempo estamos cocriando para o universo. Exemplo, perguntei. Vou citar um exemplo bem simples que todos vocês têm a oportunidade de experimentar quando encarnados. Todos podem ser pais. Por exemplo, quando você gera um filho, você está cocriando, isto é, criando com Deus. Quando você possibilita a outro espírito encarnar ao seu lado para evoluir, você está cocriando, você está auxiliando Deus em sua tarefa. Oportunizar a outro espírito evoluir é auxiliar a Deus, é estar cocriando com Deus. E qual é a tarefa de Deus? Oportunizar-nos para a evolução. Eu não tinha pensado assim. Sim, Deus nos criou simples e ignorantes. Os planetas, os planos espirituais, as dimensões espirituais, os multiuniversos e as múltiplas encarnações são alguns dos instrumentos evolutivos dados por Ele para todos os seus filhos. Agora compreendo os pássaros, disse-lhe. Qual é a lição dos pássaros? Perguntou o sábio mestre. Somos livres para evoluir, livres para voar nos mais belos campos criados por Deus. E sempre haverá uma boa alma para nos alimentar, nos orientar e até mesmo nos guiar. Que seria de mim se eu não estivesse aqui agora recebendo esses ensinamentos? E melhor, poder colocar tudo isso em um livro onde milhares de pessoas poderão experimentar junto comigo essa linda lição e aprender que todos nós merecemos o amor do Pai? Muito bom, meu aprendiz. Parabéns. Obrigado, Daniel, pela oportunidade que você está me dando. Só faltou você me dizer uma coisa. O que foi que esqueci? Ai, meu Deus. Que Deus alimenta todos os seus filhos. Portanto, não ajunteis aquilo que a traça come, que a ferrugem possa destruir e que os ladrões possam lhe roubar. Eu já ouvi isso em algum lugar, Daniel. O nosso querido amigo Jesus nos disse: Não ajunteis para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem os consomem, e onde os ladrões minam e roubam, mas ajuntai para vós tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem os consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração. São esses pássaros e essa linda colônia os tesouros que vocês ajuntaram. Não é isso, Daniel? Sim. Tudo o que desejais lhe será dado. Tudo o que lhe provir lhe será garantido. Tudo o que semeares, colherá. Nossa, como é bom estar aqui. Os pássaros, então, revoaram sobre nós como se estivessem nos agradecendo o alimento e foram embora. Eu fiquei olhando-os sumirem ao longe. Lembrei-me dos espíritos quiumbas que possuíam aqueles médiuns naquele centro espírita e perguntei a Daniel novamente por que tudo aquilo estava acontecendo. Daniel, sei que não deveria insistir nesse assunto, mas eu fiquei muito impressionado e incomodado com tudo o que vi naquele centro espírita. Certamente as pessoas irão me perguntar o que fazer para evitar que isso aconteça com elas. Como podemos identificar esses espíritos e não permitir que sejamos usados por eles para enganar as pessoas? Olha, primeiramente eu gostaria de lhe informar que esses espíritos se aproximam dessas pessoas por afinidades. Eles são atraídos por essas pessoas que ainda não perceberam quanto mal estão fazendo para si próprias. São os sentimentos desses médiuns que atraem esse tipo de espírito para perto deles. Para que o médium evite a aproximação desses e de espíritos malfazejos, dentre outros, é necessário muito estudo, dedicação, reforma íntima, bom caráter, honestidade e principalmente disciplina, como já dissemos anteriormente. Esses espíritos só se utilizam de médiuns que não possuem as qualidades que citei. Eles se comprazem com os pseudo-médiuns. O que é um pseudo-médium, Daniel? É o médium que se diz médium, mas que na verdade não tem nenhuma confirmação de sua mediunidade, que não nasceu médium.
Mas se o médium sofre alguma influência espiritual, como reconhecer entre um bom espírito e um mau espírito? Parece complicado, mas é simples, Osmar. Os bons espíritos são reconhecidos pela proposta que apresentam no centro espírita. Por exemplo, se um espírito chega ao centro espírita se contorcendo e fazendo cara feia, provavelmente não é um espírito perfeito. Se pede alguma bebida ou cigarro, charuto, vela ou algo assim, ele não é um espírito de luz. Ele precisa, na verdade, de ajuda. Agora, se ele chega ao centro espírita e lhe auxilia com palavras de sabedoria e amor, esse sim é um bom espírito e merece seu respeito e atenção, pois provavelmente tentará conduzir os tarefeiros daquela seara espírita à evolução pessoal. Reconhecem-se os bons espíritos por suas palavras e atitudes, além, é claro, de sua proposta para que todos procurem fazer a sua própria reforma íntima. Às vezes, esses espíritos evoluídos vão lhe dar uma bronca, mas será sempre uma bronca construtiva. Vi isso no primeiro centro espírita que visitei, Daniel. Sim, você pôde espiar como se apresentam os bons amigos. Sim, vi Preto Velho trabalhando sem pedir nenhuma dessas coisas que você falou. Vi algum chegar trazendo luz para todos os que estavam presentes e não pedir nada a ninguém. E pude ver uma Oxum abençoando todos no lugar sem nada pedir. Sem cigarro, sem bebidas, sem nada. Quando um centro espírita é sério, os espíritos que trabalham nele seguem a mesma linha, ou seja, se há seriedade, há evolução, e se há evolução, é porque há estudo, e se há estudo, há disciplina, e se há disciplina, há espíritos bons. O que pensar então do segundo centro que visitei? Não pense, ore por eles. Uma coisa eu achei super interessante, Daniel. O quê? Em minha santa ignorância, eu achava que a incorporação era bem diferente da que assisti nos 2 centros espíritas que visitei. Como você imaginava que era uma incorporação? Eu já estudei bastante como esse fenômeno acontece e tenho meus entendimentos formados sobre incorporação, mas a maioria das pessoas acha que o espírito entra no corpo do médium. Se o espírito entrar no corpo do médium, ele deixa de ser médium e passa a ser o espírito. Se isso acontecer, o médium morre. 2 corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Isso a ciência já provou. Eu sei disso, mas as pessoas, infelizmente, não pensam assim. Foi muito bom ver como tudo acontece, e melhor ainda é poder relatar isso neste livro. Sim. O que há é uma aproximação do médium que expande seu perispírito e permite a comunicação. Estudo é tudo. Por sinal, foi uma das coisas mais lindas que já vi, Daniel. Realmente é muito bonito assistir como tudo acontece pelo olhar do espírito. Sim, realmente é muito lindo. Quando aquele soldado romano entrou no centro espírita, dançando, e o médium repetindo toda a dança, sem fazer cara feia, sorrindo e bailando alegremente, eu fiquei feliz. Que bom, Osmar, que bom. Cada vez aprendo mais sobre o perispírito. Eu fiquei muito feliz com o que pude presenciar no primeiro centro que visitei. Eu já estudei muito isso, mas fazia uma ideia errada. Nada como ver como tudo acontece. Todos nós nos apresentamos com o nosso perispírito, que é, na verdade, o corpo fluídico que levamos para todos os lugares. Agora mesmo, você se apresenta com seu perispírito, não é, Daniel? Sim, esse é um dos muitos perispíritos que tive durante minhas encarnações. E quantas encarnações você já teve, Daniel? Algumas centenas. E por que você se apresenta com esse? Você não gostou desse, Osmar? Quem sou eu para gostar ou não do seu perispírito, Daniel? Perdoe-me. Utilizamos o perispírito pelo qual desejamos ser reconhecidos. Eu uso esse porque foi com ele que mais sofri e não quero esquecer as lições e ensinamentos que vivi quando estava encarnado com essa forma. Eu já lhe falei sobre isso. Vivendo assim, com esse perispírito, eu não me perco,
pois toda vez que olho para mim mesmo, me lembro daquilo que não devo fazer nunca mais, daquilo que não devo ser. Grande lição, Daniel. Sim, o que nos marca na encarnação é o que nos evolui. Sendo assim, não deixemos no esquecimento tudo o que nos foi imposto para a evolução. As provas são difíceis, mas todas são evolutivas e todas são benéficas. Você pode falar um pouco mais sobre perispírito, Daniel? O perispírito é a nossa forma fluídica. É o corpo fluídico que todos nós temos e que levamos para a eternidade. Isso eu já compreendi. Se eu não trouxer uma xerox do último corpo que usei, não serei reconhecido pelos meus familiares e amigos que estão na vida espiritual. Exatamente isso. Deixe-me lhe perguntar mais uma coisa. Pergunte. Como serei reconhecido, por exemplo, por familiares de outras encarnações que eu possa ter experimentado antes dessa, nas quais certamente me utilizava de outra forma física? Com o perispírito da encarnação passada. E onde ficam esses perispíritos que usei durante as encarnações passadas? Em um arquivo dentro de sua mente. Interessante. Sim, em um arquivo que todos os espíritos têm guardado dentro de si. Uma espécie de arquivo morto? Um arquivo morto-vivo. Podemos chamá-lo assim. Lembre-se, Osmar, somos deuses. Puxa, que legal. Vocês, na condição de encarnados, estão limitados. Assim, após o desencarne, muitas coisas lhes serão reveladas, relembradas e acrescentadas. É morrer para ver, não é, Daniel? Não, Osmar, ninguém morre. Perdoe-me, é desencarnar para ver. Isso. Lembre-se que ele é maravilhoso, onisciente, protetor, gentil, inteligência suprema e muito mais, Osmar. Tudo o que ele criou jamais deixará de existir. Obrigado, Daniel. Por nada, meu querido irmão. Olha, Daniel, os pássaros estão voltando. Sim, é hora de alimentarmos nossos irmãozinhos novamente, disse Daniel, retirando da sacola à cintura o saco marrom. Eu olhei para ele e sorri. Na vida espiritual, somos reconhecidos por aquilo que desejamos no fundo da nossa alma. Osmar Barbosa. O terceiro centro espírita. Após 2 dias, encontrei-me com Ventania. Ele me disse que ainda faltava um centro de Umbanda para visitarmos. E lá fomos nós. Entrei em desdobramento e segui o caboclo Ventania. Após alguns minutos, eu pensei que já havia visto tudo, Ventania. Tudo o quê? Sei lá. Estou ainda assustado com tantas novidades. Ainda falta muita coisa para você aprender sobre os centros espíritas, Osmar. Então vamos? Sim, vamos, disse-lhe, alegre por estar em sua companhia novamente. Chegamos então a um pequeno e antigo centro espírita. As paredes se mexiam e aquilo me deixou muito curioso e assustado. Ventania não me deixou sair de perto dele quando tentei me aproximar da parede para tocá-la. Não mexa nisso e não saia de perto de mim. Assustado, perguntei. Mas o que tem esse centro espírita? Eu só estou curioso com as paredes, que embora sejam bem velhas, ainda têm uma camada de tinta branca, mas elas se mexem. Coisa estranha. Eu nunca vi nada igual. As paredes parecem estar se dissolvendo. Este é um centro espírita muito antigo, disse o caboclo. Quantos anos ele tem? Aproximadamente 50 anos. É por isso que está tudo caindo aos pedaços aqui? Na verdade, você está vendo o centro espírita pelo olhar dos espíritos. É assim que nós enxergamos este lugar. Você trabalha aqui, Ventania? Não, nenhum espírito trabalha aqui. Como assim? Um centro espírita sem espíritos? É isso mesmo? Sim, existem milhares de centros espíritas que não têm espíritos. Fiquei chocado. Vi isso lá no segundo centro que visitamos. Na verdade, havia espíritos, só que eram espíritos sem luz.
Esse aqui nem isso tem. Como assim, Ventania? Sente-se aqui, disse ele me puxando para um canto do centro, onde havia um pequeno banco de madeira. Vamos esperar começar a sessão, é isso? Sim, vamos esperar os médiums chegarem. Por favor, fique em silêncio e observe. Calei-me e fiquei esperando tudo acontecer. Não demorou 5 minutos, começaram a chegar as pessoas. O centro tinha apenas 8 médiums, 3 homens e 5 mulheres. Uma delas era a dirigente do lugar. Vestidos a caráter, os médiums se posicionaram para o começo da sessão. Apenas um ogã sentou-se ao nosso lado com um pequeno atabaque preso entre as pernas. Logo, o canto de abertura dos trabalhos foi iniciado pela dirigente espiritual. Após a defumação, 2 jovens vestidas de branco entraram num pequeno cômodo que havia atrás do simples altar e começaram a trazer oferendas colocadas em gamelas de louça branca. Uma toalha forrava o chão onde cuidadosamente a oferenda era colocada. Após a mesa arrumada e todos os orixás saudados, a babalorixá saúda os pretos velhos. A mesa era farta de comida para eles. Havia feijoada, farofa, vinho, charutos, velas, flores, arroz, laranja cortada em pequenos pedaços e outras comidas. A assistência olhava esfomeada para a farta mesa de comida. Nenhum espírito apareceu. Alguns pseudo-médiuns já estavam pitando cachimbo e bebendo cachaça e vinho tinto servidos em cuias feitas de coco. Contorcidos, eles falavam num linguajar de difícil compreensão. Uma das pseudo-médiuns fazia uma cara feia e se arrastava ao chão como se a falsa entidade que ela fingia incorporar não tivesse pernas. Triste de ver. Permaneci calado, esperando pelo ensinamento do caboclo. Logo, a comida foi servida e as falsas incorporações começaram a dar consultas às pessoas. Os falsos espíritos faziam previsões ameaçadoras para as pessoas e pediam oferendas em troca daquilo que certamente não iria acontecer: ilusões, mentiras, enganação. Tudo eu pude ver naquele centro que parecia estar derretendo. As paredes derretiam e o lugar começava a ficar insuportável quando o pior eu pude ver. 18 espíritos, eu pude contar, entraram no lugar. Na verdade, eram espíritos desencarnados que estavam vagando pelo lugar. Alguns estavam dilacerados e sem partes do corpo. Como no centro espírita anterior, eu pensei tratar-se de quiumbas novamente. Logo que entraram, eles se ajoelharam sobre a mesa de oferendas e começaram a comer com as mãos. Alguns pegavam as garrafas e bebiam diretamente no gargalo. Aquele que parecia ser o líder deles sentou-se na cadeira da dirigente após pegar um charuto e começou a ordenar que todos comessem à vontade. Assustadíssimo, olhei para a Ventania, que me disse: "Você está vendo o que está acontecendo com este centro espírita?" "Eu, na verdade, nem gostaria de estar aqui", respondi. "Mas é necessário que você aprenda mais esta lição." "Quem são esses espíritos?" "São de uma ordem de eguns." "Que raios é isso?" perguntei assustado. "São espíritos que desencarnaram e não foram levados para o umbral. Não foram levados para lugar nenhum. Vivem como se ainda estivessem vivos. Eles vivem vagando por aí. É muito comum encontrá-los na porta dos centros espíritas. Por isso, é necessário que a porta de um centro espírita esteja sempre segura, para que esses não tenham permissão de entrar." "Foi por isso então que eu vi aqueles caboclos e outros espíritos na porta daquele primeiro centro espírita que visitei?" "Sim. Segurança é fundamental em um centro espírita sério." "Mas, Ventania, por que esses eguns estão aqui?" "Porque eram eles que realizavam as sessões espíritas deste lugar." "O quê? Quer dizer que esses eram os médiuns deste centro espírita? Como assim?" "Sim. Aquele que se sentou na cadeira da dirigente foi o último pai de santo ou babalorixá, se preferir chamar assim, a comandar as sessões deste lugar.
Mas por que tudo isso está acontecendo assim? É castigo? Eles procuram isso? Sim e não. Na verdade, esses espíritos nunca foram embora e estão aqui colhendo o que semearam. Aqui neste centro espírita, já houve um tempo em que tudo se fazia conforme os ensinamentos dos espíritos de luz. Acontece que a vaidade, a soberba e a falta de caráter desse último dirigente fizeram com que esse lugar se transformasse no que você está vendo agora. Naquela época, eles começaram a realizar aqui trabalhos de quimbanda. O resultado é esse que você está vendo. Mas por que eles não foram socorridos e levados para as colônias, como vemos com a maioria dos espíritos? Eles só serão resgatados quando estas paredes que você está vendo derreterem por completo. Mas eles estão sofrendo aqui. Isto faz parte. Isso que você vê agora foi imposto a eles por terem deixado de lado a caridade. No lugar dela, eles se utilizaram deste lugar para praticarem o mal. Eles é que estão sintonizados a este lugar. Por isso, permanecem aqui. Mas o que estou vendo aqui hoje é o mesmo que eles fizeram no passado. Por que este centro espírita insiste no erro? Esses médiums, na verdade, pseudo-médiums, que você está vendo aqui, realizando esse trabalho, são sensitivos que tiveram a oportunidade de evoluir utilizando-se do serviço aos bons espíritos. Mas desconectados do serviço da caridade, foram envolvidos por esses espíritos desencarnados que utilizam da baixa fé desses para intuí-los a trabalharem desta forma, pois só assim conseguem comida, bebida e fumo para saciarem seus vícios ainda impregnados no perispírito desses irmãos desencarnados. Esses sensitivos, de tanto errarem, acabaram virando pseudo-médiuns. Eles estão abandonados, foram deixados à própria sorte. Meu Deus, e Deus permite isso? Isso nada mais é do que uma prova para todos os envolvidos. Mas e as pessoas que vêm aqui para se consultarem, elas também fazem parte disso? A alma que deseja fazer o mal a alguém não merece caridade dos espíritos de luz. Somos o reflexo daquilo que desejamos todos os dias. Essas pessoas que estão aqui, trazendo oferendas, o fazem porque querem alguma coisa ilícita. O que é lícito vem de Deus. Como assim, Ventania? Observe a natureza. Tudo tem o fluido de Deus. Nós, caboclos e demais entidades que trabalhamos nas religiões que se utilizam da incorporação para ajudar, utilizamos esses elementos sempre, como já lhe falei. Usamos água da cachoeira, água do mar, cascas de árvores, folhas e muitas outras coisas para realizarmos as curas que são possíveis pela utilização correta dos elementos de Deus. Remédios, banhos, sais e tantos outros elementos que comprovadamente têm uma energia benéfica à alma encarnada, mas só à alma encarnada e não ao espírito, pois o que evolui o espírito é a reforma íntima e nada mais. Nós temos o conhecimento para usar esses elementos. Veja, estou lhe falando de elementos que encontramos na natureza, e não oferendas que o homem cozinha. Quer dizer que vocês se utilizam dos elementos da natureza para ajudarem a curar as almas, é isso? Sim. Nós, caboclos, conhecemos profundamente os elementos da natureza. Foi nas múltiplas encarnações que tivemos como índios que aprendemos a nos utilizar desses elementos. Sabemos a combinação de folhas para curar determinada enfermidade da alma. Sabemos do poder da natureza e nos utilizamos desses poderes para ajudar almas sofridas e doentes. Nunca para dar riqueza ou bens materiais. Os elementos dispostos na natureza são para fins medicinais e não para fins materiais ou comerciais. Nós trazemos para a vida espiritual tudo de bom que aprendemos durante as nossas encarnações. Se você viveu várias encarnações como índio, a sua melhor parte é a parte do índio e tudo aquilo que você aprendeu quando era índio. Assim, com esse conhecimento adquirido, nós servimos ao Criador para auxiliar as criaturas. Tudo no universo se combina para juntos fazer evoluir os espíritos.
Eu sempre soube do poder da fumaça, por exemplo. Sempre me utilizei da defumação para afastar, por exemplo, maus espíritos. A fumaça nada mais é do que o resultado da queima de uma ou várias folhas. Voltamos à alquimia, cujo conhecimento só os espíritos mais esclarecidos têm. A mistura correta tem efeito rápido e benéfico. A mistura sem conhecimento de nada serve. Quer dizer que algumas coisas utilizadas nos centros espíritas realmente funcionam? Sim, claro que sim. A alquimia é a palavra. Para ser um bom dirigente ou babalorixá, é necessário que o médium estude alquimia e tenha missão mediúnica. Nós só nos utilizamos de médiuns que tenham algum conhecimento de alquimia e que seja missionário. Estudo, Osmar, estudo. Como isso funciona? Isso o quê? Como um médium pode conhecer tudo isso? Vocês não falam por meio do médium? Então o médium não precisa necessariamente conhecer de alquimia para passar uma receita. O espírito só se comunica por meio da lucidez mediúnica. Por isso, o médium espírita não pode parar de estudar. Sócrates, Platão e tantos outros sábios jamais poderão se comunicar por meio de um médium que não tenha um mínimo de conhecimento sobre eles. É assim que funciona. Nós não entramos no corpo do médium para realizar a comunicação. O Daniel me mostrou como isso funciona. Isso eu já aprendi. O médium expande seu perispírito e nós nos aproximamos para realizar a comunicação. Sendo assim, o médium sempre estará por perto e pode interferir no diálogo. Sim, Ventania, mas como não atrapalhar a comunicação? Quando o médium expande seu perispírito, ele tem as faculdades mentais perturbadas por nós. Basta ele se manter em perturbação. Entendi, Ventania. A incorporação é uma relação entre dois espíritos. Sempre será assim. Ninguém adormece na incorporação. A perturbação é causada por nós para que o médium não interfira e muito menos tome ciência do que estamos falando. Sim, se todos os médiuns estudassem mais e se dedicassem a não interferir nas comunicações, acho que as coisas estariam bem melhores. Bons médiuns estudam. Bons médiuns aprendem. Bons médiuns se dedicam e trabalham pelo amor ao próximo. Nós só estamos aqui para divulgar a nova religião. O Espiritismo é o futuro de todas as religiões, não tenha dúvida disso. Eu acredito nisso, Ventania. Mas e essa diferença entre médium e sensitivo? Como isso funciona? Médium nasce médium. Ser médium é ter um órgão a mais em seu organismo. Como assim? Eu tenho um órgão a mais em meu organismo? Você se lembra de quando lhe falamos que o médium nada mais é do que um espírito que assumiu um compromisso com outros espíritos para juntos ajudarem os necessitados? Sim, eu me lembro disso. Pois bem, se você é qualificado para esta missão, você precisa nascer com um corpo preparado para isso. Nossa, deve ser uma experiência fantástica. Sim, médiuns nascem médiuns. Há uma predisposição física, psíquica, emocional, vibracional e sensitiva para isso. Você está me dizendo que o médium nasce com essas virtudes? Sim. Para exercer sua mediunidade, seu corpo físico já nasce com essa predisposição. E os sensitivos, quem são? Todo espírito encarnado está emanando energia sobre um corpo físico por meio do perispírito. Assim, todos os que estão encarnados são sensitivos. Isso eu já compreendi, porque aquela voz que fala dentro de nós são, na verdade, os espíritos amigos dando-nos conselhos. Sendo assim, todos que têm intuição são, na verdade, sensitivos. Você mesmo já me falou sobre isso. Exatamente isso. Toda alma é sensitiva. Todos pressentem acontecimentos. Isso é sensibilidade. Mediunidade é outra coisa. Você pode diferenciar uma coisa da outra para mim? Sim, claro. Mediunidade é missão combinada entre espírito encarnante e espíritos de luz missionários. Beleza e sensibilidade? Toda alma que sente e pressente alguma coisa é sensitiva.
Precisamos aprender isso, disse-lhe. O que mais temos hoje dentro dos centros espíritas são sensitivos se achando médiums, ou querendo a todo custo ser médium, Osmar. Como podemos identificá-los? Por meio de suas atitudes, palavras, conselhos e gestos, pelo comportamento dentro e fora do centro espírita. Como assim? Médiuns não se predispõem ao ridículo, porque eles conhecem os seus mentores e têm com eles uma relação muito próxima. Quem é médium respeita e segue as orientações de seus mentores. Médium jamais toma uma atitude sem consultar primeiro o seu mentor espiritual. Médiuns têm missão espiritual e normalmente são julgados e condenados pela caridade que praticam. Médiuns são missionários. E sensitivos? São, em sua maioria, pessoas despreparadas que não conhecem o espiritismo, que ao sentirem um primeiro calafrio já se acham médiuns. Dizem que é necessário o desenvolvimento mediúnico. O que dizer disso? O desenvolvimento mediúnico é a tentativa que o dirigente espiritual faz para despertar a mediunidade adormecida suposta por ele. Na verdade, como já lhe falei acima, o médium nasce médium, ninguém vira médium. Um bom dirigente percebe a mediunidade e a desenvolve para auxiliar o médium. Muito bom, Ventania. Quer dizer que não se faz médium? Isso. Médium nasce médium. Sensitivo nasce sensitivo. O que acontece com muita frequência é que alguns médiums relutam em desenvolver sua mediunidade por medo ou até mesmo por não acreditarem que são médiums. Ser médium é ser missionário, Osmar. Daí a necessidade de outro médium para despertar em seu colega a missão dele. Mas pode um sensitivo auxiliar os espíritos? Sim, como já falei, o sensitivo sente o espírito e pode nos ajudar muito. Como então o sensitivo pode ser útil? Sendo honesto. Basta isso? Sim, sendo honesto na casa espírita. Não ficar inventando que vê isso ou aquilo, que sente isso ou aquilo. Fingir ser o que não é. É só isso que o sensitivo tem que fazer. Ainda bem que você explicou. Todos vocês que estão envolvidos com o espiritismo devem ouvir primeiramente os espíritos e prestarem muita atenção no que estão fazendo. Façam o espiritismo com amor e tudo lhes será acrescentado. Muitos sensitivos estão por aí se dizendo médiuns no primeiro calafrio. Esses são os que estão destruindo a Umbanda e os centros espíritas sérios. Aprendam definitivamente que o espiritismo pertence aos espíritos, e evocar espíritos é uma coisa muito séria. Quem nos trata com seriedade merece nosso respeito. Mas aqueles sensitivos que fingem ser médiuns pagarão pelo erro cometido, porque tudo o que plantarem também terão de colher. Caramba, Ventania! Obrigado, disse o caboclo. Mas tem mais uma coisinha que você precisa registrar nas páginas deste livro. O que será, meu Deus? Muitos que ouvirem esta obra, infelizmente, continuarão a insistir no erro. Esses sensitivos continuarão a achar que o que estão fazendo está certo. Poucos, muito pouco dos que ouvirem essas palavras irão reformular seus pensamentos e suas atitudes. Ninguém precisa abandonar o que está fazendo dentro do centro espírita. O que os sensitivos precisam é estudar mais, serem mais humildes de coração e aceitarem sua condição de sensitivos. Médiuns são médiuns. Espero que todos entendam estas palavras. O importante é informarmos a todos os nossos irmãos sobre mediunidade e sensitivos. É necessário que todos os que estão envolvidos reavaliem suas atitudes. O umbral hoje é o lugar que mais tem espíritas, como já dissemos. Eles foram para lá porque não prestaram atenção e não deram importância aos ensinamentos dos sublimes amigos. Disciplina é a ordem. Tenho pena e me preocupo com essas almas. Vamos seguindo, orientando-o por meio das obras que você psicografa. Estamos em uma missão que está somente no começo. Espero ser útil a vocês, Ventania.
Você está no caminho certo. Obrigado. Quanto às paredes, você não quer saber o que está acontecendo com elas? Sim, desculpe-me, é que estou pasmado com tudo a que estou assistindo aqui, e também com suas palavras. Pobres almas. Não se lastime. As almas colhem os frutos de sua semeadura e têm aquilo que merecem. Sim, e as paredes? Este centro espírita é muito antigo. Ele tem aproximadamente 50 anos, como lhe falei. Durante 22 anos, ele foi um centro de caridade. O primeiro dirigente e fundador, que não está aqui neste momento, realizou um grande trabalho na caridade. Muitos acham que abrir um centro espírita e oferecer comida aos pobres é o suficiente para atender aos anseios da caridade. Na verdade, comida só serve para alimentar estômagos vazios. Pedro, que foi um dos primeiros dirigentes e trabalhador deste centro espírita, auxiliado por sua esposa Ivonete, realizou um grande trabalho, principalmente de desobsessão. Aqui, muitos espíritos foram resgatados e levados para o umbral e para as colônias de refazimento. Em cada cura ou caridade sincera, realizada dentro de um centro espírita sério, onde há bons espíritos, as paredes recebem um fluido protetor. Essa proteção é necessária para que os miasmas espirituais e as larvas astrais não se condensem no ambiente, atrapalhando assim o trabalho de médiuns e dirigentes sérios. Nós, quando estamos trabalhando em ambientes assim, fazemos questão de deixar o ambiente o mais limpo possível. As paredes deste antigo centro espírita foram revestidas por muitos anos por fluidos magnéticos dos abnegados espíritos de luz, que junto a Pedro e sua esposa auxiliaram milhares de pessoas. Nossa, essa eu não sabia, nem imaginava que isso existisse. Se você rezar todos os dias no mesmo lugar e sua oração for sincera, o lugar de oração ficará imantado com os fluidos da prece. É assim em todos os lugares. É assim que tudo funciona. Fluidos, Osmar, fluidos. Quer dizer que as paredes estão derretendo porque aqui já não se faz mais a caridade verdadeira? Exatamente isso. E assim que todo o fluido deixado aqui por anos dissolver-se completamente, esse lugar irá fechar e todos esses eguns que você vê aqui agora serão levados para outros lugares. Eles serão resgatados? Você se lembra que lhe falei do Pedro e da Ivonete? Sim, você acabou de falar deles. Quando você estiver em amor e caridade, peça ao Daniel informações sobre eles. Eles estão na colônia? Converse com Daniel. Peça-lhe para explicar melhor tudo isso. Obrigado, Ventania. Eu vou perguntar então ao Daniel. Vamos voltar? Sugere o caboclo. Sim, vamos embora. Mas antes, vamos fazer uma prece por esses pobres espíritos. Sim, você pode fazer essa prece, Ventania? Sim, pode deixar. Vamos nos concentrar e desejar sinceramente que todos esses irmãos sejam auxiliados. Sim, vamos. O caboclo Ventania profere uma linda prece. Deus, meu Pai, tenha misericórdia desses irmãos que sofrem presos a este plano. Jesus, tenha piedade daqueles que buscam essa casa espírita, iludidos pelos maus espíritas e maus espíritos. Rogo a Ti, em nome dos espíritos superiores, que a vossa paz e sabedoria induzam esses espíritos errantes a procurarem a luz libertadora e evolutiva, necessária a todos nós, espíritos em evolução. Senhor, tende piedade desses irmãos que vivem perdidos na ilusão da materialidade. Dê-lhes luz e paz. Pai de amor e misericórdia, estenda a vossa bondade e caridade a este centro espírita. Permita-nos auxiliar a esses que sofrem sem perceber e insistem no erro comum de se acharem perfeitos diante de tanta crueldade e imperfeição. Jesus, que Gabriel, o anjo protetor, visite este lugar e auxilie a esses irmãos. Graças te dou, Senhor. Linda prece, Ventania. Obrigado, Osmar. Assim, após um momento de amor e prece,
eu e o caboclo Ventania voltamos para a colônia espiritual Amor e Caridade. A sabedoria está em ouvir os bons espíritos com humildade. Osmar Barbosa. De volta a Amor e Caridade. Logo fui levado de volta à colônia espiritual Amor e Caridade e recebido por Marques, um dos assessores do Frei Daniel. Marques é um velho conhecido meu. Já tive a oportunidade de conhecê-lo em outros livros que psicografei anteriormente. Chegando à colônia, fui levado ao galpão da administração. O prédio é bem alto, tem aproximadamente uns 30 metros de altura por uns 50 de diâmetro. É redondo e todo envidraçado, muito parecido com um prédio que vi anteriormente, o prédio da Regeneração. Na recepção, pude observar diversos espíritos esperando para serem atendidos. Daniel é quem comanda tudo. Ele é auxiliado por alguns outros espíritos iluminados, assim como ele. Pelo que pude perceber, existem mais 6 salas da diretoria. Não sei afirmar se são esses 6 diretores ou administradores que auxiliam Daniel, mas todos eles tinham assessores que coordenavam todo o atendimento. O ambiente estava tomado de outros espíritos. Marques, então, se dirige para me cumprimentar. Bom dia, Osmar. Bom dia, Marques. Como você está? Estou bem, e você? Muito bem. Obrigado por me dar essa oportunidade. Qual? De estar aqui ao seu lado novamente. Ainda nos encontraremos muitas vezes. Podes ter certeza, Osmar. Que bom, Marques. Sinto-me lisonjeado em poder partilhar de tantos ensinamentos ao seu lado. Falando nisso, como tens recebido as informações que Ventania e Daniel estão lhe passando? No começo fiquei meio assustado, Marques, pois eu tinha uma visão muito diferente da que eles têm me mostrado agora. Como dizia minha avó, nem tudo que reluz é ouro, querido Osmar. É verdade. Às vezes pensamos que a coisa é de um jeito e nos deparamos com outras realidades. Sim, vocês encarnados estão ainda um pouco longe da compreensão das coisas dos espíritos. Quando será que compreenderemos tudo então, Marques? Breve, meu querido amigo, muito breve. Pois é, eu tenho estudado a religião espírita há muitos anos. Na verdade, estou no espiritismo há mais de 30 anos e vejo agora que não aprendi nada ainda, que nada sei. Eu nunca poderia imaginar que as coisas fossem assim. Estou muito surpreso com tudo isso. Muitos de vocês, encarnados, que frequentam ou até mesmo trabalham dentro das casas espíritas, não sabem o que estão fazendo. A relação encarnados e desencarnados é uma coisa ainda muito difícil de entender. Espíritos devem ser tratados como espíritos e almas como almas. É assim que tudo deve ser. Não se pode achar que nós somos iguais a vocês. Embora sejamos todos espíritos, a condição em que nós aqui no plano espiritual nos encontramos é muito diferente da condição dos encarnados. Estamos em outro estado, em outro estágio da evolução, em outra dimensão. Você entende? Sim, entendo perfeitamente. As coisas aqui são muito diferentes das coisas de lá, embora se pareçam muito. Vamos andando, Osmar. Daniel lhe espera. Olha, Osmar, Deus quer que tudo seja muito parecido, para que vocês, ao desencarnarem, não tomem nenhum susto. Ele é amor, não é, Marques? Muito amor. Enquanto conversávamos, caminhávamos em direção à sala de Daniel, por um extenso corredor repleto de espíritos. Alguns estavam sentados em bancos de madeira, encostados nas paredes, como se estivessem esperando para serem atendidos. Mulheres com seus filhos, jovens, meninas, rapazes, crianças e alguns senhores de cabelos brancos estavam ali. Todos sorriam e me cumprimentavam com um gesto de cabeça. As crianças brincavam saltitantes naquele lindo lugar. Prosseguimos andando no corredor. Você me fala com tanta simplicidade sobre a vida após a vida que até me emociono, Marques. Use sua emoção para transformar seus pensamentos.
Use-a para tornar-se melhor, pois nós somos realmente muito diferentes. Quando você voltar à sua condição de espírito, você ficará diferente. Tudo aqui é diferente. Como assim, Marques? Perguntei. Espíritos não têm corpo e muito menos necessidades. O espírito só tem uma necessidade: evoluir, enquanto a alma está condicionada às suas necessidades fisiológicas e muito mais. Almas precisam de orientação, acompanhamento, carinho, direção, iluminação, além das necessidades do dia a dia, enquanto os espíritos só precisam de oportunidades evolutivas. E elas são muitas por aqui. Você pode resumir isso para mim? É simples. Espíritos precisam de oportunidades na Terra para ajudarem aqueles que precisam de ajuda espiritual, orientação espiritual e equilíbrio espiritual, enquanto almas precisam de oferendas, rituais, cânticos, etc. Quando você se reúne para fazer oferendas, na verdade você só está preenchendo os seus egos. Você alimenta a alma do encarnado e não dos espíritos. Nós não precisamos disso. O espírito que lhe pedir algum tipo de oferenda, na verdade, está mais alma do que espírito. E pode isso? Sim. Médiuns despreparados pedem alimentos para si e não para o espírito comunicante. Nós não temos necessidades. Quando precisamos de reforço fluídico, quando necessitamos, nós mesmos plasmamos do universo. Quer dizer que todas as oferendas feitas aos espíritos não são recebidas por eles? Em sua primeira visita aqui, você recebeu ensinamentos relativos às oferendas, não foi? Sim, Bará me mostrou e falou sobre isso lá no Candomblé. Pois bem, siga os ensinamentos de Bará. Mas por que então ainda há centros espíritas que pedem oferendas? Porque eles ainda não conhecem os espíritos. Olha, meu amigo, na antiguidade as oferendas eram comuns. Hoje em dia, são poucos os médiuns que sabem combinar os fluidos das oferendas, porque há poucos médiuns encarnados trabalhando com essa alquimia. Osmar, o mundo está em evolução. Todos estão em evolução. Quando o espírito precisa de alguma coisa, ele plasma do universo. É simples assim. Aproximamo-nos da sala de Daniel. Espero ter contribuído um pouco, Osmar, disse Marques. Eu é que agradeço pelos seus ensinamentos, querido Marques. Delicadamente, Marques bate 3 vezes a porta de Daniel, que ao ouvir autoriza a nossa entrada. A sala é ampla. Daniel está sentado a uma mesa branca muito grande. Há várias cadeiras, também brancas, posicionadas à sua frente. Atrás de Daniel, pude observar uma tela branca, como aquelas de cinema, mas um pouco menor. No canto da ampla sala, há ainda um pequeno oratório. Do outro lado, há plantas e flores, colocadas em jarros cristalinos que enfeitam e perfumam o lugar. Entre, Osmar, disse Daniel, apontando-me uma cadeira. Obrigado, Daniel. Sente-se. Obrigado. Após apertar-lhe a mão, eu me sentei em uma das cadeiras posicionadas à frente dele. Eu estava meio envergonhado e muito impressionado com o lugar. Então, como tens encarado esta experiência? Assustadora, Daniel. Como assim assustadora? Não é essa a nossa intenção. Eu tinha uma ideia muito diferente sobre os centros espíritas. Na verdade, estou muito chocado com tudo o que tenho visto e com tudo o que tenho aprendido com vocês. Olha, Osmar, ainda não lhe mostramos tudo o que temos para lhe mostrar. O que será que vem pela frente, Daniel? Muitos ensinamentos, meu amigo. Ensinamentos. Sinto-me lisonjeado com esta oportunidade. Sinto-me feliz em ter sido escolhido por vocês para tantas revelações. Alguém um dia teria que levar essa mensagem, você não acha? Sim, acho que os centros espíritas estão muito aquém de seus propósitos. O que mais observamos dentro dos centros espíritas é a desunião, as disputas impostas pelas vaidades, a falta de caráter de muitos dirigentes, o interesse financeiro acima da caridade,
dirigentes se dizendo senhores da verdade, julgando e colocando uns contra os outros e tudo mais. O que mais se vê são pessoas frequentando o espiritismo por modismo ou por outros motivos que não seja o evangelho de Jesus. A palavra sagrada foi colocada de lado. Os médiuns, em sua maioria, estão nas casas espíritas para se exibirem e se mostrarem. Frequentadores, tarefeiros, voluntários e tantos outros envolvidos nos centros espíritas estão ali porque querem alguma coisa para si mesmo. Só estão ali por seus problemas pessoais e não para conhecerem o Jesus do espiritismo. Pois é, e é por isso que estamos lhe mostrando os bastidores do centro espírita. Como já lhe alertamos, há médiuns e médiuns. Há médiuns que estão encarnados em missão e outros nem tanto. Eu só espero ser compreendido. Nem ele foi. Deixe de se achar importante. Já lhe falei isso. Eu não me acho importante, mesmo porque não sou importante. Você é importante, sim. Você é importante para nós. Obrigado, Daniel. Fico muito feliz com suas palavras. Chego a me emocionar. Não fique e não se sinta melhor do que ninguém, pois você não é melhor do que nenhum filho de Deus. Por isso, todos os filhos dele são importantes para nós. Obrigado, Daniel. Isso é muito comum em espíritos encarnados, disse Daniel. Eu fico preocupado, é só isso. Pois então não fique. Nós estamos ao seu lado. Hoje é um dia muito especial para dois amigos meus. Eu quero lhe apresentar o Pedro e a Ivonete. Eles foram dirigentes espirituais durante muitos anos. Após o desencarne de ambos, eles permaneceram durante algum tempo no umbral. Eles têm muita coisa para lhe contar. Que bom! Eu ia mesmo lhe perguntar por eles. O Ventania me sugeriu que perguntasse a você. Só uma pergunta, Daniel. Sim? Por que eles tiveram que ficar no umbral? Nesse exato momento, pude ouvir algumas pancadas na porta. Entrem, disse Daniel. Marques imediatamente corre para abrir a porta. Pedro entra à frente, seguido por Ivonete, que vem logo atrás. Pedro mede aproximadamente 1,80 m, é negro, usa cabelos curtos, veste uma bata branca que lhe cobre quase todo o corpo e tem a barba grisalha por fazer. Sorridente e alegre, ele cumprimenta a mim e a Daniel, apertando nossas mãos. Atrás dele entra Ivonete, uma mulher bem baixinha, negra, de cabelos grisalhos. Ela também veste uma bata branca que lhe cobre todo o corpo. O que mais me impressionou nos dois foi o sorriso branco e alegre que eles apresentavam. Ivonete traz no pescoço um lindo brajá de Oxalá, misturado com pedras azuis que pensei serem de Oxum. Estranhei o fato de ela trazer aquele adereço no pescoço, mas preferi ficar calado, na esperança de receber algum ensinamento relacionado ao brajá que ela usava. Ivonete fez questão de me abraçar enquanto Pedro observava tudo sorrindo. Sente-se, Pedro, disse Daniel. Obrigado, Frei, disse Pedro, se sentando. Venha, Ivonete, sente-se ao lado de seu marido, disse Marques, segurando o braço direito de Ivonete e conduzindo-a a sentar-se na confortável cadeira branca ao meu lado. Eu me sentei, enquanto Marques se despedia de todos. Meus amigos, eu gostaria muito de participar deste momento especial, mas tenho ainda algumas coisas a fazer, disse Marques, esfregando as mãos. Vá, Marques, e cuide de tudo, disse Daniel. Que pena, Marques, que você não poderá ficar aqui conosco, disse Ivonete. Ele tem muitos afazeres, Ivonete, disse Pedro, justificando a ausência de Marques. Marques, não se esqueça de agendar a visita do irmão Osmar a mais algumas casas espíritas, disse Daniel. Pode deixar, Daniel. Já estou providenciando tudo. O Espiritismo não é a religião do futuro. O Espiritismo é o futuro de todas as religiões. Frei Daniel. Nos bastidores. Marques deixa a sala após cumprimentar a todos com um belo sorriso. Apresentações feitas, vamos ao que interessa,
disse Daniel em tom sério. Sim, disse Pedro. Faça agora sua pergunta, Osmar. Qual pergunta mesmo? Disse-lhe. Você queria saber por que Pedro e Ivonete passaram algum tempo no umbral, disse o mentor. Perdoem-me, Pedro e Ivonete, mas eu e Daniel estávamos conversando e lhe perguntei por que vocês ficaram no umbral. Osmar, o umbral, como todos sabem, é uma estação de tratamento para alguns. Nós passamos pelo umbral por nossa ignorância, disse Pedro. Como assim? Eu e Pedro fomos criados dentro do espiritismo desde crianças, disse Ivonete, entrando na conversa. A mãe da Ivonete era vizinha de minha mãe, e elas trabalhavam no mesmo centro espírita dirigido à época pela minha avó Antônia. Quiumbas e eguns, espíritos inferiores, estão sempre rondando as casas espíritas, meu rapaz. Sempre que o dirigente dá bobeira, eles entram e fazem a festa. Isso, infelizmente, aconteceu conosco. Minha avó sempre cuidou de nos orientar sobre esses ataques. Fomos criados dentro da Umbanda, aprendendo sempre a nos defender. Minha avó morreu logo que fomos iniciados no centro espírita, que foi fundado por ela. Com o passar dos anos, e logo após o desencarne de minha mãe, eu e Ivonete assumimos a direção do centro espírita. Minha mãe já não tinha muito jeito para a coisa, continuou Pedro. A vovó sempre me dizia que deveríamos fazer a Umbanda como ela tem que ser feita, ou seja, com respeito, fundamentos, disciplina e preceitos indispensáveis ao bom andamento do trabalho espírita. Foi durante a administração da minha mãe que as coisas começaram a desandar. Como já disse, minha mãe não tinha muito jeito para a coisa. Eles são silenciosos, alertou Pedro, colocando o dedo indicador sobre os lábios, como se estivesse fazendo sinal de silêncio. Ele me disse isso com relação aos quiumbas, e eu permaneci atento às palavras dele. Durante muitos anos, eu e Ivonete pensávamos que estávamos fazendo a coisa certa. Deixamos de lado alguns preceitos e fundamentos espirituais por acharmos que estavam ultrapassados e nos esquecemos de assegurar que o cadeado da porta de entrada do nosso centro espírita estava realmente fechado. Foi quando eles tomaram conta do lugar, disse Pedro. Ivonete foi quem prosseguiu e me contou o resto da história. Sem que percebêssemos, os quiumbas foram tomando lugar de nossas entidades e começaram a dominar nosso centro espírita. Eles se passavam por entidades de luz, eram verdadeiros anjos, e assim, sem perceber, nós começamos a alimentar essas entidades e satisfazer a todos os seus caprichos. Lembro-me de uma suposta preta velha que todos adoravam. Ela falava docemente com todos. Ela era muito carinhosa e mãezona de todo mundo. Até que... Não conte essa parte, Ivonete, por favor, disse Pedro, olhando para ela. Pedro, deixe-a contar tudo. Isso é importante para o Osmar, pediu Daniel. Posso contar? Perguntou Ivonete, olhando para Pedro e Daniel. Pedro olhou para mim com um ar de tristeza e vergonha. Logo olhou também para Daniel, que lhe sorriu e pediu que tudo fosse revelado. Envergonhado, Pedro abaixou a cabeça e começou a olhar para o chão. Aquele lindo sorriso desapareceu. Deixe-a contar, Pedro, insistiu o instrutor. Está bem, você pode contar, Ivonete, autorizou Pedro. Ivonete prosseguiu. Até que Pedro se envolveu intimamente com uma das médiuns de nosso centro. Foi um caos, pois eles foram pegos em relação íntima dentro do vestiário masculino do centro espírita. Naquele momento, percebi que havia alguma coisa errada no nosso centro espírita. Saí para a rua revoltada e com muito ódio em meu coração. Eu perguntava às minhas entidades, cadê vocês que não viram uma coisa dessas? Como vocês puderam deixar isso acontecer comigo? Passei 3 dias na casa de amigos, muito envergonhada e triste com tudo aquilo. Afinal, eles foram pegos dentro do centro espírita fazendo sexo. A vergonha era tamanha até que uma amiga que estava me hospedando começou a se sentir estranha. Todos na casa estavam muito preocupados com Vera Lúcia, minha amiga. Ela sentia fortes dores no peito e se contorcia deitada no sofá da sala de sua casa. Ela estava passando muito mal. Todos achavam que ela ia morrer. Foi um desespero total.
Já estávamos nos preparando para irmos para o hospital, quando percebi que Ogum, o meu pai de cabeça, desejava incorporar para ajudar Vera Lúcia. Fiquei muito confusa naquela hora. Foi então que comentei com Roberto, marido de Vera Lúcia, que Ogum estava ali e queria se comunicar. Ele então me pediu para deixar Ogum chegar. Ele confiava muito no meu guia. Eles eram umbandistas. Trabalhamos juntos por alguns anos no meu centro espírita. Eles foram embora da minha casa de santo por motivos que até hoje não me revelaram, mas a nossa amizade estava acima de tudo. Eu me preparei, estava muito confusa e angustiada com aquela situação. Todos nós já havíamos percebido que era realmente algo espiritual. Fui para o quarto e troquei de roupa rapidamente. Fiz uma prece e me dirigi à sala onde todos estavam. Foi quando meu pai Ogum chegou dançando e rodopiando como se fosse uma forte ventania. Assustado, Roberto, o marido de Vera, perguntou o que Ogum queria naquele momento. Ele pediu ao meu orixá para olhar por Vera Lúcia, pois ela estava passando muito mal. Foi quando Ogum levantou o braço e ordenou que Vera Lúcia se restabelecesse, o que ocorreu de pronto. Vera parecia acordar de um pesadelo e disse estar se sentindo muito bem. Disse que não sentia mais nada, a dor havia passado. Todos ficaram impressionados com o que Ogum havia feito. Ele então partiu e eu recebi a minha cabocla Jurema, que pediu que me desse um recado. Todos se acalmaram e passaram a ouvir Jurema. Ela então nos mandou a seguinte mensagem: Filhos meus, trabalhadores do bem, vim aqui hoje para lhes pedir que avisem a minha menina, este aparelho mediúnico de que me utilizo neste momento para me comunicar, que volte para sua casa e marque uma sessão comigo, pois preciso falar com todos os membros do centro espírita que ela e o marido administram. É muito importante que essa reunião aconteça. Diga-lhe para confiar em mim e que seja prudente com o dom que Deus lhe deu. Após deixar esse recado, Jurema foi embora, me deixando sem forças até mesmo para andar, disse Ivonete. O recado me foi passado, mas a vergonha de aparecer na frente das pessoas estava falando mais alto em meu coração quando a filha menor do casal amigo me disse: Tia, não sei muito bem o que lhe dizer, mas o moço, o soldado que estava ao lado da senhora, me pediu para lhe lembrar do amor. Só isso que ele disse. Lembre-se do amor. Aquilo, disse Ivonete, caiu como uma bomba dentro de mim. Eu comecei a chorar e me lembrei de que havia muito tempo eu não amava as minhas entidades. Me lembrei de que estávamos todos disputando as roupas que iríamos usar nas sessões do centro espírita. Lembrei-me da disputa que havia entre nós. Disputávamos tudo. Quem tinha o melhor carro, quem tinha a melhor casa, quem tinha os filhos nas escolas mais caras, quem tinha o melhor emprego e por aí vai. Esquecemos-nos que o espiritismo, que a Umbanda, é amor. Lembrei-me do carinho com que minha avó limpava o gongá onde ficavam as imagens do centro espírita. Lembrei-me que eu e Pedro já não limpávamos mais as imagens, não varríamos mais o nosso centro espírita. Do alto posto em que nos encontrávamos, esquecemos que a humildade é tudo o que precisamos para atrair bons espíritos. Lembrei-me das oferendas desnecessárias que pedíamos aos consulentes, do dinheiro da casa espírita que gastávamos no shopping, sempre argumentando que não era justo tanto trabalho sem nada recebermos. Sem perceber, deixamos de lado os espíritos. E o que vocês fizeram? Perguntei. Voltei no dia seguinte ao centro espírita e, sem nada comentar, marquei a tal reunião pedida por Jurema e entreguei a ela o meu destino. No dia da reunião, todos estavam preparados para um banquete. O banquete até foi feito, e havia muitas oferendas para os caboclos e caboclas, bebidas, comidas, flores, velas e tudo mais. Todos, na verdade, queriam ver a minha cara, a cara da mãe de santo traída pelo próprio marido dentro do centro espírita. O centro estava lotado. Sem dizer uma palavra a Pedro, fui para o Roncó, lugar onde os filhos de santos são preparados, sozinha, e me tranquei e conversei com Ogum e com Jurema. Eu confiei a eles a minha mediunidade. Tomei meu banho de descarrego, me vesti com saia branca, anágua branca e uma simples bata branca. Descalça, eu coloquei meu brajá de Oxalá
esse que eu estou usando agora. E fiquei ali, sentada, esperando que a sessão fosse aberta por Pedro e que começassem os cânticos para Ogum. Assim que o ponto de Ogum começou a ser cantado, adentrei ao terreiro de cabeça erguida e dançando para o meu pai Ogum. Logo meu orixá tomou meu corpo e meus pensamentos e pediu silêncio a todos. Era possível até ouvir as respirações ofegantes dos demais médiuns que já estavam incorporados. Ogum então deu passagem para minha amada cabocla Jurema, que ordenou que todos os guias que estavam incorporados fossem embora. Jurema então se ajoelhou no centro do terreiro, longe das oferendas, e começou a proferir ali uma linda prece. Você se lembra da prece, Pedro? Perguntou Ivonete. Sim, meu amor. Vamos relembrá-la? Sim, querida. Pedro então começa a proferir a linda prece. Ó Senhor dos Senhores, Deus de amor e caridade, neste dia eu me coloco diante de Ti para pedir-lhe misericórdia. Eu lhe peço ao bondoso Pai que perdoe essa sua filha que falhou na missão que me foi confiada. Pai, eu falhei, mas hoje humildemente me ponho de joelhos à sua frente implorando o seu amor. Peço-te, meu Deus, que permita a Jesus, meu nobre irmão, que me restabeleça nessa que é a terra sagrada, nesta humilde casa espírita que me concedeste para a minha evolução. Perdoe-me, Deus, por minha falha. Perdoe-me, Jesus, por minha falha, e conceda-me novamente a luz de que preciso para restabelecer a ordem neste lugar. Afasta de todos os presentes os espíritos malignos que, infiltrados aqui, promoveram a desordem, o desamor e a desunião entre as almas que precisam evoluir para a luz. Do alto posto a que me encontro, do alto cargo a que me confiaste, eu lhe peço. Dai-me luz suficiente para erguer de novo aqui a bandeira do amor e da luz, que acenderá almas ao encontro da divindade que todos nós, espíritos em evolução, precisamos. Espíritos de Deus, derramai sobre nós a vossa luz. Virgem Mãe Santíssima, perdoai. Jesus Cristo, perdoai. Conceda-nos luz. Salve Deus, salve Jesus, salve a Virgem Maria, Mãe de Jesus. Todos nós que estávamos ali nos emocionamos. Pedro deixara escorrer pelo rosto algumas lágrimas enquanto proferia a prece. Eu, Daniel e Ivonete olhávamos para Pedro, impressionados com a emoção e a luz que aquelas palavras traziam ao ambiente. Ivonete, então, segurando a mão direita de Pedro, prosseguiu. Jurema, então, após proferir a prece, chutou todas aquelas oferendas e ordenou que os Exus e os boiadeiros chegassem à sessão. Todos os Exus e os amigos de boiada, que havia muito tempo estavam sumidos, reapareceram, expulsando os quiumbas que ainda rondavam o lugar. A partir daquele dia, eu e Pedro administramos o centro espírita com punhos de aço, proibimos tudo o que remetia os médiuns às vaidades e disputas. Todos tinham que tomar seus banhos e realizar as rezas antes do começo das sessões. Readquirimos velhos hábitos. Voltamos a fazer os antigos preceitos e nunca mais quiumbas ou eguns apareceram em nosso centro espírita. Agora, infelizmente, o que estamos vendo acontecer é a repetição do que eu e Pedro passamos quando estávamos encarnados. Agora, tudo está acontecendo como aconteceu conosco, do mesmo jeito, com os mesmos quiumbas e eguns. Foi isso que levou vocês ao umbral? O que nos levou ao umbral foi, na verdade, a invigilância da responsabilidade que assumimos com os espíritos. Quando negligenciamos a casa espírita, cometemos um pecado que tivemos que reparar indo para o umbral. Perdoe-me, mas como assim? Perguntei. Durante o período de nossa invigilância interna, quando as vaidades e as disputas aconteciam, quando permitimos que a fofoca e as intrigas tomassem conta do lugar, os quiumbas e eguns chegaram e fizeram a festa. Durante esse período foram pedidas muitas oferendas, foram feitas adivinhações, trabalhos, pedidos de dinheiro e sacrifício de animais. Isso gerou para todos nós um enorme débito que tivemos que reparar no umbral, e só pudemos sair de lá
após o último acerto de contas. Praticamos, sem perceber, induzidos pelos quiumbas e oguns, a quimbanda, que é muito prejudicial ao médium. E quanto tempo vocês tiveram que ficar por lá? 13 anos. Caramba, a quimbanda os levou a isso? Sim, nós ficamos lá desmanchando os trabalhos que fizemos, além de ter que desfazer todos os trabalhos e oferendas que demos aos quiumbas e oguns. Ficamos lá desfazendo as feitiçarias e bruxarias, socorrendo os filhos de santo que tiveram também que passar por lá por nossa culpa. Aqueles mesmos que estavam ao nosso lado no centro espírita. Aqueles que disputaram conosco o tempo todo. Alguns que tínhamos mandado embora do nosso centro espírita. Outros que enganamos em nome da nossa vaidade. E outros que deixamos de ajudar quando nos solicitaram ajuda. Como se desfaz um trabalho no umbral? Toda quimbanda gera um campo energético, um fluido maléfico. São essas as energias que dão força aos quiumbas e eguns. Assim como toda oferenda gera o mesmo campo, só que benéfico. Entendi. Quer dizer que vocês ficaram desfazendo essas forças, se assim posso chamar. Sim, só pode desfazer essas energias quem as criou. No kardecismo se diz que tudo que você planta você mesmo vai colher. Se você concentra suas forças em determinada energia, só você pode desfazer essa energia criada, entendeu? Quando desejamos algo com muita vontade, somos criadores. Quando você aprende a combinar elementos da natureza, você cria um campo energético. Assim, tudo que você criar lhe pertence. Sendo bom ou ruim, é de sua inteira responsabilidade. Você é o responsável por tudo aquilo que deseja e constrói. Nós desperdiçamos a nossa mediunidade, Osmar. Em vez de utilizarmos os conhecimentos adquiridos durante milhares de encarnações para fazer o bem, usamos do conhecimento da alquimia para fazer o mal. Assim, tivemos que permanecer em sofrimento até que a última energia fosse desfeita, disse Ivonete, emocionada. O caboclo Ventania já havia me falado sobre isso. E o que ele lhe ensinou? Ele me falou sobre alquimia, disse que somos alquimistas. Isso mesmo, disse Pedro. Quando você descobre como juntar um ou mais elementos e deles gerar uma energia, só você é capaz de desfazer, disse Ivonete. A receita criada por você é sua e ninguém pode desfazer. Aquilo que semeias, também colherás. Então, na verdade, vocês ficaram desmanchando o que haviam feito? Pior, nós tivemos que tirar isso dos eguns e dos quiumbas. E eles permitiram? Quando se descobre como atacá-los, eles não têm forças para lutar conosco, disse Pedro. Quando eu falo ataque, não é briga, é sabedoria. Interessante essa nossa conversa, porque agora começo a compreender as oferendas, disse-lhes. E o que você entende como oferendas? Perguntou-me Pedro. Agora compreendo que verdadeiros médiuns são, na verdade, excelentes alquimistas que estão encarnados e que, além de utilizarem de sua mediunidade, eles ainda têm o conhecimento e a capacidade de combinar as energias geradas por determinados elementos e que, por meio deste conhecimento, auxiliam almas em aflição. Isso sim funciona, disse Daniel. Só tem um detalhe, Osmar. Qual, Ivonete? Nunca use seus conhecimentos para fazer o mal, pois todo mal praticado em qualquer parte lhe será cobrado em todo lugar. Foi por isso que ficamos no umbral, disse Pedro. Agora entendi perfeitamente. Que bom, Osmar. Então saiba que oferendas funcionam sim, mas só na mão de quem sabe fazer. Sim, ainda bem que não faço nada disso, disse-lhes. Escreva livros, Osmar, é bem melhor, disse Ivonete, acariciando minha mão direita. Todos riram. Mas Ivonete e Pedro, eu tive a oportunidade de estar no centro em que vocês foram os administradores, e o que vi lá foi exatamente isso. Os quiumbas e eguns tomaram novamente conta do lugar. E pior, o Ventania me disse que o futuro daquele centro espírita é fechar. Daniel então entra na conversa. Hoje a função de Pedro e Ivonete é nos auxiliar a manter a ordem nos centros espíritas em que temos algum tipo de relação. Nós, benfeitores,
estamos ligados a algumas casas espíritas estabelecidas na Terra por vínculos anteriores à nossa condição atual. O centro espírita que Pedro e Ivonete dirigiram por muitos anos é hoje um lugar que dificilmente se recuperará. Primeiro, porque a nossa missão naquela casa espírita terminou. Segundo, que por diversas vezes estivemos lá orientando os trabalhadores daquele lugar, que insistem em não acreditar no que estamos lhes passando. Tudo, Osmar, tem um limite, até para nós. Como assim, Daniel? Se eu lhe disser que o sol é amarelo e você insistir que é azul, o que posso fazer? Centenas de vezes estivemos com aquele grupo orientando-o em relação ao caminho a seguir, mas eles insistem em conviver com quiumbas e eguns. Eles não querem nos ouvir. O que fazer? A vaidade, o orgulho e as disputas que existem em todo lugar voltaram à tona naquele centro espírita. O que podemos fazer? Pedir ajuda a Jesus, disse-lhe. Todos têm o livre-arbítrio, Osmar. Cabe aos bons espíritos indicar o caminho a seguir e não forçar a seguir aquele que desejamos. Você é o dono de seu destino. Nós nada podemos fazer a não ser orientar e orar para que um dia você ouça a verdade. Espíritos não podem ficar dando informações que desconhecem. Nós não vamos às casas espíritas para dizer o que você foi no passado ou o que você vai ser no futuro. Isso quem decidiu foi você antes de ir para a encarnação em que você se encontra. E mesmo se isso fosse de alguma utilidade para sua evolução, quando encarnado, você mesmo se lembraria das existências anteriores. Nós não temos o direito de nos metermos nisso. Quem somos nós para lhe orientar naquilo que não é de proveito para sua evolução? Nós, espíritos evoluídos, não estamos aqui para perder tempo com coisas que não auxiliam. Perdoe-me, Daniel, minha estupidez. Não é estupidez, é incompreensão das coisas dos espíritos. Lembra-se das palavras do Marques? Sim, eu me lembro. Todos só poderão aprender após experimentarem. Somos espíritos em evolução. Portanto, está aberta a temporada do acertar e errar, disse Ivonete. Pedro então olhou para mim e disse, irmão, vai longe o tempo em que todos os espíritos compreenderam as virtudes de Deus. Somos aprendizes eternos, perdidos na imensidão do universo. Então, o mais sábio dos sábios nos disse, amai-vos. Obrigado pelo lindo ensinamento, Ivonete. Obrigado, Pedro. Agradeci. De nada, meu irmão. Espero que todos os umbandistas ouçam este livro e escutem com a voz do coração, e transformem os ensinamentos aqui apresentados em atitudes que os engrandecerão perante Oxalá. Espero sinceramente que todos os umbandistas revejam as suas atitudes, que busquem conhecimento da doutrina e não se percam pelas vaidades umbandistas. Eu também, lhe respondi. Agora temos muito o que fazer, disse Pedro levantando-se. Todos se levantam. Daniel abraça Pedro e Ivonete, que sorridentes me abraçam com ternura. Daniel pede que fiquemos sentados, dizendo que vai nos passar outro ensinamento. Fiquei curioso e me sentei rapidamente. Pedro e Ivonete repetiram meu gesto e ficamos atentos à mensagem final do sábio Daniel. Vou lhe passar mais um ensinamento, Osmar, e espero que preste muita atenção em minhas palavras. Prossiga, Daniel, eu lhe disse. Reconhece-se um verdadeiro espírita por suas atitudes diante das dificuldades que a mediunidade e a religião lhe apresentam. Um bom dirigente espírita, um bom médium espírita, recebe as bênçãos pelos trabalhos e pela caridade realizada. Você jamais verá um bom médium ou um bom espírita em dificuldades financeiras e pessoais. Exemplo, um bom médium ou dirigente sempre será assistido por espíritos de luz, e sendo assim, nunca lhe faltará um bom emprego, uma boa casa, uma boa família. Ele nunca enfrentará problemas pessoais e muito menos financeiros, enquanto aqueles que alimentam quiumbas ou eguns estarão sempre na miséria pessoal, sem emprego, sem salário digno e sem paz para viver. Essa é uma condição em que os quiumbas colocam aqueles que os alimentam. Quem alimenta eguns e quiumbas estará sempre em dificuldade,
pois é por meio das dificuldades criadas por eles que os mesmos conseguem se alimentar, fumar, beber, etc. Observe isso. Seja crítico e observador, e logo a vida vai lhe afastar dos falsos espíritas, e principalmente dos falsos umbandistas. Dignidade é fruto de seu trabalho. Assim, aquele que pratica o espiritismo, o candomblé ou a umbanda corretamente, será sempre abençoado, seja por mentores de luz ou pelos orixás. Obrigado, Daniel, disse-lhe emocionado. Preste muita atenção nisso, disse Ivonete, enquanto Pedro se colocava de pé novamente e estendia a mão direita para me cumprimentar. Assim, terminamos aquele encontro. Eu estava extasiado com tantos ensinamentos. Fiquei e fico muito lisonjeado e honrado em conhecer vocês, Pedro e Ivonete. Obrigado pelos ensinamentos. Muito obrigado. Após as despedidas, Pedro e Ivonete foram embora. Eu voltei à minha humilde condição de encarnado. Sorrindo, Daniel me olhava.